Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Panrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates hoje com cast de estrelas aqui, com bancada de peso. Começar pelo nosso de peso, pelo conhecimento, pela capacidade. Não é o peso físico. Não é, doutor Pedro Westphalen? Satisfação muito grande. Secretário, Satisfação médico secretário de transporte do Rio Grande do Sul. Isso está dando certo. A saúde brasileira também está sendo comandada por um engenheiro. Engenheiro lá do Paraná, lá em Brasília. Nosso Ricardo Barros. Ricardo Barros, exatamente. Satisfação muito grande aí, doutor. O senhor está feliz da vida, inaugurou o voo agora para... Muito feliz. Muito para Santo Ângelo, com a nossa azul. Ontem foi um dia de grandes alegrias, ô Paulo, em que nós conseguimos aí no nosso PDR, o Plano de Incentivo à Aviação Regional do Rio Grande do Sul, inédito do Brasil. Aliás, ontem falado pelo Dário Lopes, que é secretário da SAC, diretor da SAC em Brasília, que esse deve ser um exemplo a ser seguido por outros estados. Incentivo com diminuição do ICMS, meu caro Cassiano, doutor Dalazen, parabéns lá. Nós tínhamos comentado isso no último programa, né? Comentamos no último programa e o Dario ficou muito entusiasmado com essa integração, porque o avião encurta tempo, Luiz Pedro, encurta tempo. Mas essa viagem, eu uma vez vim de Cruz Alto, o avião vinha de Santo Ângelo. Isso. Quando a seleção brasileira jogou contra a seleção gaúcha, aqueles 3-3. Eu vim de avião lá de Cruz Alto, o avião que vinha de Santo Ângelo. Passava em Cruz Alto e eu vim para Porto Alegre, tá vendo? Agora Isso há quantos anos atrás? Falou mais de 30 anos. Exatamente, foi tudo desativado. A empresa que se credenciou aí é a Azul, que é que investe com o aparelho da Terra. Nosso David Newman. David Newman, investidor. Avião muito bom, 70 lugares, foi lotado, foi uma festa grande das missões, onde foi um grande dia. Já tinha sido uma festa na inauguração do aeroporto, né? O aeroporto o ano passado. O ano passado. O aeroporto foi ano passado, com chuva, ontem foi com sol, foi muito legal, foi muito gratificante, assim, pelo esforço que nós fizemos, porque nós, homens públicos, você é homem público também, o Luiz já está apresentando os nossos... Não, mas então assim... vamos apresentar. Quando a gente morrer... Então vamos apresentar direto. Prestar contas a Deus do que fez aqui. E nós, homens públicos, temos que prestar conta daquilo que nós poderíamos fazer e não fizemos na nossa atividade. Então apresenta os nossos colegas de mesa. Doutor Dalazen. Fabiano Dalazen. Doutor Dalazen, nosso defensor, nosso Procurador-Geral de Justiça do Estado. Grande cidadão, grande profissional, da grande Carazinho. Estive lá, a cidade está orgulhosa de você. Cassiá Carpes, um dos homens públicos mais autênticos que eu conheci. Vereador que anda votando mal. Bom, aí é contigo. O Paulista ali é uma autoridade internacional respeitada na área da saúde e uma referência daqueles que tiveram a oportunidade de por lá passar e saírem bem formados na medicina. Muito obrigado pela sua vida pública e eu estou galeria aqui na nossa grande Pampa. Tá bem de apresentação? Eu te passo, né? Tá bem. Aí eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Pois é. Tu pediu. Vamos me apresentar? Tu pediu. Paulo Sérgio Pinto, ele dispensa apresentações. Doutor Fabiano Dalazen, olha, dá para começar com os aniversariantes. Olha aqui, o nosso Ivori Coelho Neto, hoje aniversariante. Aqui no Sul, viu? O nosso Paulo Leandro da Rosa Silva, também, nosso promotor de justiça. O Sigma, o Roberto Teixeira Sigma. Roberto Sigma, já. Oposição internacional. O Bermudes, lá do GBOX, de aniversário. A Ruth Milman, pai do Túlio, mãe do Túlio e do Fábio. Mulher do Gildo Milman, esposa do Gildo Milman, pai é o Gildo, né? E tantos outros amigos. A Suzana Espíndola, do Mário Espíndola. Série de aniversariantes em nosso Sul. Mas parabéns pela posse. Eu não consegui lhe cumprimentar, tive que sair antes, até por razões óbvias, né? E depois no jantar eu já tinha outro compromisso fora de Porto Alegre. Mas quero lhe parabenizar, justa e merecida promoção a Procurador-Geral, que foi o reconhecimento da classe, né? Porque o senhor foi o mais votado e foi o escolhido pelo governador. E muito nos honra porque somos seus amigos,
já de outras jornadas, né? Lá de Carazinho. Então, parabéns. Muito obrigado, Paulo Sérgio. Boa tarde a todos os amigos aqui da mesa. Uma satisfação, né? A todos aqui presentes. E é uma satisfação participar mais uma vez aqui do programa. Nós vínhamos numa trajetória frente ao Ministério Público aí já acompanhando junto com o Marcelo Dornelles, que esteve aqui ontem, né? Também é um amigo da casa. A intenção é dar uma continuidade. Do Alegrete para Carazinho. De Livramento, que ele é, né? Dar uma continuidade àquele trabalho de transição que nós estamos fazendo, de aproximação do Ministério Público das demandas sociais, de planejamento estratégico para focar naquelas áreas mais sensíveis que o Ministério Público pode se aproximar da população. E temos aí a satisfação de ter tido esse reconhecimento da classe, né? Uma eleição que foi o menor índice de abstenção da história do Ministério Público. Então, só menos de 3% dos 701 aptos a votar não conseguiram votar. E tivemos uma votação nominal aí expressiva, 582 votos. Isso é reconhecimento, né? Eu acho que é um reconhecimento... Três candidatos, né? Três. Como tem a possibilidade do tríplice, significa que daqueles que votaram, 85% respaldaram o resultado da nossa... Eu não voto, mas se votasse, eu votaria no meu amigo Fabiano Dall'Azevedo. E sou, Paulo Sérgio, testemunha do trabalho deles desde deputado. Ah, Pedro? É verdade. Muito bom, uma presente. Coerência importante dentro do Ministério Público. Parabéns. E construir esse caminho. Tem a respeitabilidade, não só da categoria, mas de toda a sociedade. Sem dúvida. Agora está votando contra o Paulo Sérgio. Não, a prefeitura tem N fornecedores, que não recebem. Aliás, deveriam receber, porque até agora a prefeitura não investiu em nada, não gastou em nada, deve estar sobrando dinheiro, não paga funcionário, nada, e no entanto entra com essa lei para se respaldar para não pagar fornecedores. Quer dizer, aí está consolidado definitivamente, pelo que nós estamos vendo aí. Quando se trata de fornecer para o Estado, tem que botar ágil, porque sabe que não vai receber. É verdade, verdade. Mas do jeito que chegou o projeto na Câmara, uns 60 meses, Paulo Sérgio, nós, eu acho que ajudamos esses fornecedores. Ele botou um bode em vocês. Mas não precisava nem mandar para a Câmara, não precisava lei. Mas ele mandou com 60 meses e a Câmara corrigiu. Só o seu governo, 24 meses, a partir de 2018. Então ficou melhor daquilo que estava. Agora, sem dúvida, a situação... O Estado está numa situação difícil, a Prefeitura, nós estamos tentando ajudar. Com o senhor José Ivo Sartori, isso não aconteceu. Sartori está pagando os fornecedores direitinho, já está recuperando. Sim, o fornecedor está trazendo o funcionalismo. Está trazendo o funcionalismo, está pagando parcelado, atrasou já. Não tem problema também. Mas foi recuperando. Sim, mas é o que nós esperamos. Vai terminar o ano pagando em dia. Nós esperamos também que o Marquesão comece a administrar. 8 meses de eleito. Quero te dar uma informação positiva. Naquele dia que eu estive aqui, que faltava asfalto, faltava areia, nós encaminhamos o fornecedor de areia que tinha uma dívida de 800 mil, né, para ele negociar, conversar. Porque sem areia não podia fazer, estava a cidade. Então, ele foi lá, conversou, negociou e acertou. Eu fiquei muito feliz, porque esse tipo de conversação, de negociação com a Prefeitura, muita gente vai fazer. Então, a Câmara tentou amenizar uma situação. 60 meses. O PP está na base aliada agora? Hã? O PP está na base aliada do governo municipal. Não, o PP, o vice é do PP. Mas nem por isso eu tenho votado a favor, muitas vezes eu tenho votado contra. Está na base aliada o PP, então. O PP está, o vice é do... Sim, eu sei. Está ajudando. Sei, mas está difícil. Realmente, e às vezes eu tenho dito aqui o que está faltando. Então, Luiz Pereira Lima. Boa noite. Boa noite, tudo bem com o senhor, nosso representante da extrema-direita? Vou voltar a te dizer da extrema decência, então. Do extremo direito, é isso? Ah, né? Bom. Do extremo direito. Fica então, melhor. Tá. Aí fica melhor. Estamos satisfeitos com a prisão do Gedel? Não, vou ser honesto, não. Acho que tem muita gente antes do Gedel ser preso. Foi anunciado que o Gedel era ministro do Temer, não é? É verdade. Mas antes dele ser ministro do Temer, ele estava colocado lá pela dupla Lula-Dilma como vice-presidente da Caixa Econômica Federal, aquela mesma Caixa que deu o rombo na FUNCEF, que deu dinheiro para o JBS. Então tem muita gente antes do Gedel ser preso, não que ele não deva. Mas acho que tem fila, então.
Teve, só que está sendo furada a fila. A ordem, não estão resolvendo. Está furando a fila. Já tem ordem, já tem ordem. Até lá estão furando a fila. Aliás, sobre isso, eu indico a leitura no dia 1º de julho da crônica do Ricardo Noblat sobre a ordem da fila, já que o termo foi esse aí utilizado aqui no programa, né, que o primeiro a ser preso ainda não foi. Quem é o primeiro a ser preso? O ex-presidente? Qual? O Fernando Henrique? Não, não. O Collor? Não, o fator gerador disso. Quem é? O presidente faz Lula. igual, Não, mas quem é? Eu não sei quem O é. fator gerador, o ex-presidente Lula. O Ele Lula. disse, Noblat 01 do 07 de 2017, que parece que há um direcionamento, parece haver um direcionamento do Janot para essas pessoas e o esquecimento de delações premiadas, de invalidar algumas delações, como aquela do telefonema O caso do Lula, mercadante. caso do Lula está na mercadante. mão do juiz Moro. Não, Ele não tem foro privilegiado, está lá no Moro. o Lula não tem. Agora eu quero dizer o parece seguinte, ter, eu né? quero render Parece homenagem a um ter. cidadão chamado Rodrigo Janot. Esse cara, para mim, é um homem de extrema coragem, o Ministério Público aqui, representando muito bem o Ministério Público, defendendo a sociedade. Eu já tenho meu candidato à presidência da República, Rodrigo Janot. Doutor... Eu teria outro, eu teria o Moro, por exemplo. Bom, pode ser também, né? Mas eu estou mais com o Rodrigo Janot. Doutor Alexandre Gadré. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos de bancada. Eu fico muito feliz dessa companhia maravilhosa. Hoje eu não venho, apesar de diretor da Rede Pampa, eu não venho tratar de temas relativos à Rede Pampa. Eu venho como vice-presidente da Federação e trago um abraço da nossa presidente Simone Leite, que, como nós estamos num mutirão de divulgação do nosso 13º Congresso Gaúcho, e nós temos essa missão aí de disseminar esses nossos valores e contar essas grandes histórias que a gente tem para contar. Então nós separamos aí alguns vice-presidentes, a própria presidente está numa missão muito grande para fazer esses convites para que a população gaúcha interessada em discutir a economia, a política e o destino do nosso Rio Grande do Sul e também do nosso país possa estar nesse sábado e nessa sexta-feira, dia 7 e 8 de julho, discutindo. O nosso procurador-geral já estará confirmou lá. presença, é verdade. Confirmar. E até comentava antes que na edição do ano passado, o nosso secretário Pedro Westphalen, eu pude participar de um debate com ele muito rico, que até eu lamento que foi curto demais na minha avaliação. Foi muito bom. Então, a minha missão hoje, Paulo, é convidar a população gaúcha, todos aqueles interessados no desenvolvimento do nosso Estado, a participar do nosso congresso da Federação. Que Vai me acontece liberar essa para estar lá, sexta. não? Mas, por favor, né? Presença obrigatória, Paulo. Estou liberado para estar lá. Não, mas são 2 dias de congresso. Começamos na sexta-feira ao meio-dia com as atividades, apesar de a abertura oficial ser à noite. E no sábado de manhã, até o início da tarde, nós teremos um programa riquíssimo que eu tenho certeza que muitos dos senhores vão gostar. Teremos uma videoconferência com o prefeito João Dória, que acho que com Dória? vai trazer muitas... Eu sei que era com o prefeito do CSEC. Vai trazer muitas novidades e sugestões para o empresariado Não está em gaúcho. Porto Alegre. Não está em Porto Alegre. Tu está bem informado, hein? Se eu sou vereador, tem que estar bem informado. Teremos também grandes empresários gaúchos, teremos o Hotel Mudrebs palestrando num painel, teremos o José Renato Hopf, que é o presidente da For All e também fundador da GetNet, grande empresa que nos tanto gera orgulho. Também teremos aí o debate político e econômico com o Matheus Bandeira, ex-presidente do Banrisul, ex-secretário do nosso... Já estão falando que ele é possível candidato novo. Candidato ao governo do Estado. Pelo Novo. Pelo Novo, exatamente. Foi secretário da Fazenda, acho que era Isso. planejamento. Não, ele foi... Depois brigou com o Ieda, mas chegou a ser um dos meninos da Planejamento e Banrisul. Banrisul também. ele chegou a ser um dos Brigou meninos com da o Ieda. Banrisul. Fernando Schiller, ele... Aonde? E o Aonde Cunha. Eram os 3 garotos, né? Uma espinha dorsal que eles Três de grande estabeleceram. qualidade. Só para informar, Paulo César, Três que de grande o qualidade. prefeito, quando tem que viajar, ele tem que pedir permissão à Câmara. Nós temos que aprovar. Tá? Olha aí. Só pra- Bom, saí bem dessa, então. tem que Mas aprovar. independente disso, saberia. Teremos a senadora Ana Amélia Lemos, também passando um pouco do panorama nacional da Sim. nossa
a visão que nós temos desse momento delicado que o nosso Brasil passa. E também teremos a presença do Daniel Randon, também falando um pouco da sua história de sucesso da empresa, da sua família, que também tanto orgulho nos É o Daniel ou o Davi? O Daniel. Daniel. Teremos cases, teremos muitas outras atividades, teremos um programa muito rico que tenta contemplar não somente a parte empresarial, de aperfeiçoamento, as novas tendências e tudo aquilo que são referências positivas de gestão, e também a parte do cenário político. E as inscrições, Alexandre? Inscrições até a sexta-feira podem ser feitas no site federasul.com.br, ainda estão abertas. Infelizmente, no Hotel Continental não temos mais vagas, já transbordou todas as vagas que seriam possíveis dentro do Hotel Continental, mas o congressista pode, naturalmente... Qual é o valor da inscrição? R$ 350 e tem acesso não só às refeições e à participação de todos os debates e todas as discussões dos 2 dias do evento. Com refeição esse valor? Com refeição. Só não está incluída a diária do hotel, Sim, que daí claro. fica independente. Aí não poderia. A pessoa vai ficar ou não vai ficar? É importante ressaltar A inscrição negativa. Né? que, apesar de ser um congresso da Federasul, ele é aberto para todos os empresários, toda a população que tem interesse em discutir esses temas. Então, não precisa necessariamente ser de uma entidade filiada à Federasul para poder participar do nosso congresso. Então, fica o convite para prestigiar e também contribuir enriquecendo esses debates. Ô, Luizinho, nós podemos ir, né, senhor? Pois é, né? Vamos combinar Provocar, depois. Vamos estar provocar. juntos. Vamos lá provocar. Vamos provocar. Vamos só no painel do político aí, para dar uma provocada. A primeira fila, né, Paulo? Para dar uma provocada nesse pessoal. Isso é muito saudável, muito saudável, importante. Maravilha. Parabéns aí, Alexandre, sucesso lá. Obrigado. A Simone vai se candidatar ao governo do Estado, não? Dizem que sim, não tem nenhuma informação oficial. Então, não temos nenhuma confirmação, mas eu já ouvi falar. Já o quadro eleitoral está se definindo aí. Eu já ouvi, acho que o movimento feminino do PP fez uma pressão muito forte, mas acho que ainda isso não está definido. Você sabe mais do Marquesano que dela. O PP está fazendo reuniões no Estado, né, Pedro? Para sondar com a militância. Mas está aí o Eduardo Leite, que estará no Congresso. É uma boa candidata. Que estará no Congresso também. Sondando o PP, sondando o PTB. Mas é uma boa candidata. O outro candidato é o Matheus Bandeira, agora Simone Leite. O teu bruxo de Canoas, candidato aí pelo PT. Meu bruxo de Canoas? Eu não tenho bruxo. Jair Jorge. Meu bruxo é Pedro Westphalen. Esqueça aí, tá? Que serve, não? Serve? Que vai se candidatar a federal. Ele é candidato a federal. O Jair Jorge não é do PT? DNA do PT. Não, qual é o partido dele mesmo? Agora é PDT. Agora é PDT. Não, mas eu digo o GEM. O DNA. O Fortunati também. Exato. Não é, mas exato. O da Dilma era PDT. Isso. O GEM dela é PDT. Eu sei. Então, É a mesma coisa. é tudo a mesma coisa. Claro. Então, foi me dizer que o Brizola era PT? Mas aquilo, o germe começou ali. Mas Aliás, na terra. o Sartori, na terra do nosso procurador. Agora, segunda-feira, fiz o programa natural de lá. Segunda-feira, retrasado, fiz o programa com o governador Sartori e ele me reiterou que não é candidato. Mas sabe que eu costumo olhar no olho e sei se é ou não é. Eu acho que ele é. Quem que o senhor acha? O senhor que é secretário? É vizinho dele, tem um convívio, jantam todos os domingos à noite. Meu amigo pessoal, gosto muito dele, acho um grande governador. E não é época de dizer se é ou se não é. Se não for, tu não pode dizer que é. E se Não, for, ele não pode dizer que é, mas eu estou lhe perguntando, o senhor não é homem humorista. Nós somos a antiga arena. Viu, Cassiano? Cassiano desperdiça a cara de... Desperdiçava a cara de... Vou te dizer o que eu acho que vai acontecer. O partido do PMDB vai pedir de joelhos para o Sartori ser candidato. E ele vai ceder. Vai ser candidato. Vai ser candidato, tá. Não sei. Ele jura que não. Lá em Então vai casa, ser. Ele jura que não? Jura que não. Então vai ser. Lá na intimidade, lá na conversa. Não, está indo muito bem. Não gosta nem de conversa. Não é confete serpentina aqui de corpo presente. Ele está fazendo um excelente governo. Está pagando suas contas com dificuldade, está pagando suas contas com dificuldade, está resolvendo gradativamente. Não fez promessa nenhuma, não prometeu abrir posto de saúde até as 10 da noite, não cumpriu, não prometeu a Guarda Municipal fazendo segurança pública, os azulzinhos não multando, a integração
da vigilância, Acho que hoje vigilância da cidade. Vale a pena um registro hoje. Parabéns ao Sartori. Um grande anúncio pelo Sartori, uma das suas promessas. A semana passada foi votado na Assembleia, e estava sendo esperada essa votação, na normatização da aposentadoria dos brigadianos, dos policiais, que se aposentavam muito cedo. E mais algumas alterações que eram importantíssimas para fazer um novo concurso. E hoje, pela manhã, ele lançou, antes de ir na Brasília, concurso para 6.100 vagas da segurança. O maior concurso dos últimos 40 anos aqui no Estado, nunca foi feito isso aí, além dos 2.000 que já foram contratados agora nesse governo. Pedro, então, é uma reposição. Aquela saída do brigadiano lá dos presídios também foi muito importante. Tirar os brigadianos. 500 mais ou menos. Exatamente. Então ele coloca na rua... Cada macaco no seu galho, na função da brigada. Distribuídos entre soldados da brigada, entre bombeiros, entre oficiais, 6.100 vagas. O Estado está hoje cumprindo com 3 brigadianos em cada cidade. Então, aos poucos, com o rearranjo orçamentário do Estado, pela firmeza como está sendo administrado, está colocando. Abriu concurso hoje, já abriu hoje, para ser. 6.100 vagas. Hoje ele deu uma coletiva. 6.100 vagas, não é pouca coisa. Porque foi votada pela Assembleia... Fernando dos Santos, diga ao Procurador-Geral que o Janot e outros do MP Federal tentam limpar, mas o Temer, que está igual a Dilma, cheio de esquemas, tentam desacreditar o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. O Fernando Santos aqui. Nós temos a clara noção, assim, que vai haver uma retaliação. Vai haver uma retaliação. Nós tivemos já alguns indicativos, o projeto do abuso de autoridade. Não que não se tenha que discutir, o que eu estou dizendo, da forma como foi feito, da forma como é votado, claramente numa autodefesa e numa reação tentando, digamos assim, salvar a própria pele ou dizer assim, nós também podemos reagir, parem aí, né? Só que eu acho que a própria Lava Jato, a operação e as provas que se colheram até agora não permitem. Nós estávamos a semana passada envolvidos... Mas não permitem o quê? Não permitem um retrocesso. Hoje o Ministério Público e a Polícia Federal... Aí depende das cabeças. No ponto como está, e aí que eu ia chegar, Paulo Sérgio. Diz, olha, se escolher o Nicolau Dino, que era o mais votado na lista, se escolher como foi escolhida a Raquel Dodge, se for escolhido o Mário Bonsagra, que era o terceiro, qualquer um que fosse, hoje a pressão e a forma como está colocada, com a atuação de uma força-tarefa, com a atuação de vários procuradores, de vários delegados, aquele teor do que está ali hoje, não tem hoje como você engavetar. Os senhores acham que passa na Câmara Federal a liberação para investigar o presidente da República? Bom, eu acho que hoje não passa. Agora, eu te digo o seguinte... A semana que vem eu não sei te responder. Bom. E ninguém sabe responder. Olha o que acontece. As circunstâncias. Porque, na verdade... Fachin tomou uma decisão com referência ao Aécio. Aí vai para o Marco Aurélio, que ele entregou, não sei porquê, a relatoria, e o Marco Aurélio diz tudo que o Fachin disse em tom de crítica pesada ao ministro Fachin. É justo isso? Eu acho que assim, foi lamentável, e aí eu vou fazer uma crítica, e é uma crítica assim, à decisão. E não pessoalmente a esse ou aquele ministro. As decisões que foram tomadas pelo Supremo Tribunal, à exceção daquela que homologou a delação da JBS, à exceção daquela, porque aquela era um risco altíssimo. Voltar atrás ali iria colocar por terra muito do trabalho até realizado. Ou seja, é a segurança jurídica. Você acerta uma delação, se aquilo preencher os requisitos da lei, aquela delação tem que ser homologada. Senão ninguém mais vai delatar. É um dos pressupostos. Pode-se até dizer o seguinte, tem muito benefício aqui, tem pouco benefício ali, só que esse é uma avaliação e um jogo que nós temos que ter segurança, senão ninguém mais vai fazer. E nós não chegaríamos onde chegamos se não houvesse isso, se não houvesse esse caminho. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, me parece assim, lamentável o teor das últimas decisões que se teve. Agora,
pelo que nós vimos, não houve um retrocesso, pelo contrário, continua-se a investigação, novas delações estão por vir, por isso que eu te digo assim, ó, nós estamos vendo a cada semana uma sucessão de fatos, que eu não sei o fato que vai acontecer segunda-feira na investigação, eu também não sei responder o conteúdo que se tem ali, obviamente, porque isso pode mudar a reação ou o ambiente dentro da Câmara. Está furando a fila, como diz, está furando a fila. Eu leigo, obviamente. Claro. A delação... Bonito teu tablet, hein? Gostasse, né? Tu tem inveja constante dele da minha modernidade. Bom, não foi um prêmio demasiado aos Wesleys? Ou seja, o senhor não poderá ser preso. Nenhum Mas o deles tamanho da delação é o tamanho do prêmio. Não, mas o tamanho da delação... Porque a delação maior que essa foi a mãe e o pai de todas as delações. Essa é a avaliação. Não julguei. Essa é a avaliação. Eu lhe digo assim, ó, hoje... Não julguei. Talvez a maior delação tenha sido do Odebrecht. Mas que é isso? Mas nós não O temos... Odebrecht Aí, disse comprovadamente, gravada. Não. Foi mandado gravar. Tanto com a ESP. Mandado gravar. Olha, vai na calada da noite, grava o presidente da República. Ah, mas obrigaram o presidente a receber. Tu me recebe Não obrigaram nada, não obrigaram nada. Foi lá na calada da noite, indicado, gravou o presidente da República, o presidente da República foi lá e disse tudo aquilo que nós sabemos. Muito bem, você conseguiu o prêmio, eu vou te zerar aqui e proibir te prender e vai para Nova York, para a Quinta Avenida. Com o dinheiro da população. Não esqueça que o dinheiro é da população, o senhor está com o prêmio lá em Nova York. Como o dinheiro da população? Ué, não houve um furto? Que compra os prêmios, que compra os produtos da JBS. Não. Ele furtou da população. De que maneira? BNDES 4.1. Sim, mas tenta tirar aliado com quem? Aliado com quem? De bilhão. Lula e o Dilma. O dinheiro pegou quando? Em que governo? Eu quero saber o seguinte. Em que governo ele pegou o dinheiro? Não, Paulo Sérgio. Nós não temos em que dinheiro que o dinheiro foi sacado para o JBS? Em que governo? Não foi no governo Temer, foi no governo Lula e Dilma. Aliás, especificamente... O Temer não era vice da Dilma? Sacado. Agora faz parte. Não, ele não fazia? Claro que fazia. Mas é evidente que fazia. Mas quem era o presidente da República? E quem era o vice? Não, no caso do Lula não era ele. Não. O que morreu de câncer. Tá falando da Dilma. Não, estou falando do Lula. José de Alencar. O do Lula era o José de Alencar, vice-presidente. Foi no governo do José de Alencar. Não, foi do Lula, então. Foi do Zé de Alencar. Tá me entendendo? Foi sacado o dinheiro. Eu só quero ir assim, ó. E a minha manifestação é em relação ao Instituto. Até eu não teria que dizer por Lula, ou por Dilma, ou pela questão do Temer. Me parece o seguinte, ó. Todas as delações foram feitas e até agora nunca se discutiu a questão da premiação. Ou seja, já se fala delação premiada. Tu recebe um prêmio para você colaborar de acordo com aquilo. Então, primeiro isso. Segundo, eu não estou defendendo o Joesley ou não, posso até ter minha opinião pessoal no sentido se foi muito ou não, mas eu não tenho conhecimento do contexto e do que ainda tem nessa delação, do potencial que ainda tem. Terceiro, uma coisa muito importante que até agora não foi dito, porque a gente fica colocando, e um dos argumentos que hoje tem sido assim muito utilizado, e às vezes ele é comprado equivocadamente para atacar as delações, é que você prende uma pessoa e aí você usa a prisão como um instrumento de coação para que ele delate. Mais de 90% das delações da Lava Jato feitas até hoje foram com pessoas soltas, que não estavam presas. O Rocha Loures estava quase entregando o Rocha Loures. Esse da JBS, volto a dizer, ele também não estava preso. Não sei se seria ou não seria, mas também não estava preso. Então, assim, ó, também tinha toda a liberdade para negociar, para não negociar. Então, são situações que têm que ser consideradas. Assim, é difícil tu fazer um juízo, foi muito, foi pouco. Agora, que ele entregou provas valiosas, que uma delação nós não podemos fazer um juízo, olha, ela vale aqui ou não vale ali como instituto, nós temos que confirmar, tem que ver para aquele não vale, então nós temos que ter um padrão, e parece que esse padrão teve, e mais do que isso, nós temos que ter a segurança jurídica, porque tudo que se quer hoje é dizer o seguinte, ó, eu faço um acerto com o KCA,
nós fizemos a delação. E aí chega lá no final, alguém diz, isso não vale mais. A delação aí nunca premiada. mais. Mas Aí a desmoralização Sim, da... mas eu lhe pergunto, já que o senhor é o conhecedor do assunto. A delação, o indivíduo não é obrigado a dizer a verdade, senão ela não tem valor? Isso é. Ele disse que se encontrou com o presidente Lula nos últimos 10 anos 2 vezes. Não. Não, eu não sei o teor. Uma delação... Ele gravou, tu acha que a gravação é mentira? Não, ele disse, Não, Joesley, a gravação é mentira. não, ele, Joesley, disse para Olha aqui, o procurador... olha aqui, ó, o Fernando, olha o Fernando dezenas aqui, de ó. vezes, dezenas. Olha o Fernando. Como é que é uma delação? Assim, muito rapidamente. Você negocia ela, você faz vários depoimentos, vários anexos, você tem que entregar várias provas daquilo que você disse ali dentro, fitas, gravações, documentos, números de conta, tudo isso entra no contexto do acerto. Por isso que eu volto a dizer o seguinte, ó, eu não sei, e aqui eu não estou exercendo um futurismo, mas eu não sei ainda o total teor do que tem ali. Olha o Fernando, tá certo que o governador José Ivo Sartori possa ser reeleito, mas diga ao secretário Westphalen que a estrada entre Horizontina e Criciúmal está cheia de buracos. Eu tive recentemente com o Darley, uma comitiva de lá, e é verdade. Aquela estrada está em péssimas condições. Nós vamos, se o tempo permitir, fazer uma recuperação da estrada. É uma das estradas que tem problemas naquela região. É antigo esse problema. É antigo. É de uma região que recebeu inúmeros investimentos. Hoje eu tive uma reunião com os secretários daquela região lá, com os prefeitos, e recebemos muitos elogios pelos trabalhos que foram prestados. Mas essa realmente tem mais condições. Se alguém quiser conhecer buraco, visite Porto Alegre. É a Buracolândia aqui em Porto Alegre. É verdade. Porto Alegre parece o Iraque, parece que... Mas foi depois daquela chuvarada também, piorou muito, não. Hein? Depois daquela chuvarada piorou muito. A chuvarada de 30 dias foi muito intensa. você foi como bombas, né? Em Porto Alegre. Não estou defendendo o prefeito aqui, mas piorou muito. Até porque é questão de justiça. Não que não tivesse antes, mas houve uma intensidade. Doutor Alexandre, é contra ou a favor das privatizações, Alexandre? Por exemplo, CE, CRM, Sulgás. Sinceramente, eu acho que enquanto o Estado não conseguir cumprir as missões básicas que ele se propõe, que deveria se propor a cumprir, eu acho que as outras frentes elas não deveriam ser abraçadas. E, principalmente, não só, obviamente, a questão de recursos, que ela é muito delicada, mesmo a gente conhecendo informações dos dois lados que mostram que, teoricamente, se poderia trabalhar com bom lucro, mas eu acho que, sinceramente, a missão do Estado não é essa. Eu acho que não é... primeiro, nós temos que trabalhar em segurança, saúde, educação, Perfeito. E no momento que isso tudo estivesse pronto, nós poderíamos pensar em outras frentes. Sabe por que eu coloco isso? Está aqui o telespectador, o Marcelo Portes, lá de Canoas. Ouvi falar que se a CE não for privatizada, o Estado terá que pôr 800 milhões para manter em funcionamento a estatal de eletricidade. Esse ano. Se verdade, a população vai querer privatizá-la? Esse ano. 800 milhões esse ano. Esse ano e a cada ano... E pior que perde a concessão e perde o seu ativo, que é a concessão. Paulo Zé, deixa eu até fazer uma pergunta aqui para minhas estradas. Pro deputado Westphalen. A CE disse que o telespectador disse que o número é mais ou menos esse 800 milhões de prejuízo. Muito bem. Poderia-se dizer, olha, então é uma incompetência do governo atual, ou da gestão da CE, que está perdendo 800 milhões ao ano. Bom, então vamos ao histórico. Há quanto tempo ela perde importâncias, não sei se desse porte, ou parecida? Vem anos esse prejuízo e parece... O Antônio Brito privatizou a parte boa da CE e ficou com a carne de pescoço, quer dizer, Sim. privatizou o filé e ficou com o passivo que gera todo esse déficit da CE, quer dizer, foi uma privatização absolutamente inócua. Muito né? bem. E de lá para cá as coisas continuaram acontecendo. Continuaram acontecendo no sentido do endividamento. Então não é do governo atual. Isso é uma coisa já passada. Passada. O atual está tomando atitude de fazer. Bom, atitude e coragem, no caso. Coragem de fazer. Existe um grupo que não quer. Qual a solução para pagamento, então, desse dinheiro? O senhor me deu a solução, porque tiveram oportunidade há 2 anos e meio atrás. Não fizeram. Não ter feito. Qual a solução? Me dê a solução, senão nós vamos quebrar. Depois do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que está aí preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal.
O Conselho é contra o ensino à distância na medicina veterinária, doutor Luiz Pera Lima. Não podemos permitir que um curso que trata de vidas seja ensinado de forma digital. A vida, ela não é virtual. Portanto, o ensino desta profissão não pode ser 100% à distância. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Vamos agora à mensagem do nosso doutor Alexandre Gadret, do nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. CREA-RS, em foco. A gestão 2015-2017 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul tem como objetivo principal a valorização e defesa da área tecnológica. Nossa atuação visa melhorar as condições de trabalho e de fiscalização do exercício profissional. O CREA-RS participará ativamente no debate de temas que envolvem a área tecnológica, a infraestrutura do nosso Estado e da própria sociedade. São os profissionais registrados do Conselho que possuem a expertise necessária e o conhecimento técnico para encontrar as melhores soluções, compatibilizando assim investimento e qualidade. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo que o julho é um mês importante para o Unicred. É o mês de comemorar o cooperativismo, um movimento que nasceu da união de pessoas com os mesmos valores e com o mesmo desejo de realizar. A Unicred tem orgulho em fazer parte desta rede de colaboração e assim contribuir todos os dias para que o nosso cooperativismo fique cada vez mais forte, transformando sonhos em realidade. Unicred, mais valor para você. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, chefe dos senhores, Dr. Luiz Pera Lima e Dr. Pedro Westphalen, presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina e o mais jovem membro da Nacional. Então vamos ao Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista em oncologia. Tenho dito aos senhores e senhoras que os pacientes com câncer devem confiar cada vez mais na ciência, pois há milhares de cientistas trabalhando continuamente na busca de novos tratamentos. Eu vou dar um exemplo. Por décadas, buscam-se formas de utilizar o nosso sistema imunológico como um exército no combate ao câncer. Isso faz sentido, não é mesmo? Se o nosso sistema de defesa foi feito para nos defender de agressões, por que não usá-lo contra o câncer? Pois os cientistas descobriram recentemente formas de ativar a reação de nosso sistema de defesa, mas contra o câncer. Uma pesquisa recente, incluindo mais de 300 pacientes com câncer de pulmão, que foi apresentada no último Congresso Europeu de Oncologia na Dinamarca, que aconteceu há poucos dias, sugere que em certos tipos de câncer de pulmão, a imunoterapia pode produzir resultados superiores aos obtidos com a quimioterapia e com muito menos efeitos colaterais. Converse sobre isso com o seu médico. Obrigado, doutor Gilberto. Acrescentando aí ao doutor Pedro Westphalen. Paulo, gosto muito da sua pessoa, um dos motivos de olhar o campo, mas hoje não vou olhar devido à bancada estar com o doutor Westphalen, porque ele não olha para a nossa região. Sou natural de Criciúmal, a região está abandonada, sem ligação de asfalto, não tem respeito com a nossa região. Não posso nem olhar. Não é verdade, não é verdade. Não é verdade. Nós encontramos o Estado numa situação completamente falimentar, sem dinheiro, sem capacidade de investimento, os projetos parados, fizemos mais de 1.800 quilômetros de recuperação. Evidentemente que não se pode fazer tudo em 2 anos e meio, mas o Estado está encaminhado, mas compreendo a dificuldade de quem não tem os seus pleitos atendidos. Estamos aqui para tentar fazer com que essas questões sejam realmente resolvidas. Mas a região foi atendida assim, está sendo... E a 118 muito elogiada aqui, hein? Não se pode fazer tudo. Num estado que tem tudo por fazer, evidentemente, por mais que tu faça, sempre vai haver essa insatisfação e nós temos que compreender essa insatisfação. Paulo Sérgio, o doutor Dalazen, orgulho carazinhense, já demonstrava a bela carreira profissional que seguiria, pois alguns anos atrás foi campeão nacional de oratória da Câmara Júnior Nacional. Este é 10. Abraço, Quito de Carazinho. Câmara Júnior, uma bela escola. Uma bela escola. Pô, que maravilha, hein? Uma bela escola. Reconhecimento aí.
Paulo Sérgio, pergunta ao secretário Pedro Westphal o que vão fazer com a travessia da R-118 no bairro Betânia, que fica no quilômetro 110 entre os dois viadutos em Cachoeirinho. Vanderlei. Bom, ali na 118, quem passar lá hoje já vai ver uma outra realidade. É o que falou o Paulo Sérgio, uma obra tão criticada. Exatamente nesse ponto, nesse momento, eu não sei te responder. Não conheço quilômetro por quilômetro, mas todas as obras que teriam que ser licitadas estão prontas. As que não estão licitadas estão em licitação ou vão para a licitação. As obras que não estavam fazendo parte do projeto inicial, que não existiam, estão elas prontas também. Desse ponto exato, não sei te dizer, mas na realidade tudo que tinha que ser feito, tudo que precisava ser feito na 118 foi feito e hoje ela é uma estrada em obras. Estamos agora para licitar entre o quilômetro 11 e 21, os viadutos foram licitados, estão sendo realizados e no ritmo que nos permite afirmar que se os problemas burocráticos de licitação forem superados e de desocupação forem superados, ela estará concluída no final de 2018. Olha, o Marcos aqui de Alvorada, Alexandre, diz o seguinte: não existe crise, o que existe é roubo. Claro que, somado ao roubo, está a incompetência, que ela é tão nociva contra a corrupção. Está a megalomania, que tem gente que faz obras absolutamente desnecessárias, né? Por falar em aeroporto, nós temos um aqui em Torres. O único Boeing que desceu lá, eu desci junto, foi na inauguração. Nunca mais desceu um Boeing, era para levar o turismo para o litoral norte, sabidamente não ia levar coisíssima nenhuma, né, de turismo. Está lá com a despesa imensa do Infraero. Então, todo esse somatório leva a esta crise financeira que nós vivemos hoje. Agora, Paulo, a população que é usuária de estradas não pode se acalmar, porque eu sou um usuário, por exemplo, da BR-290. A BR-290, já nem estou falando na 101 ou 116, essa que está tentando o grupo de Pelotas fazer. Mas existem vários trechos que estavam em obras, vários, 2 quilômetros aqui, 5 ali, 14 ali, Por que não fazem 10 quilômetros do 120 até Pantano? Fazem mais 10, a população já ia ficar muito feliz com mais 10 quilômetros. Mas ela é fragmentada e aí não fazem nenhum. Além das licitações do nosso presidente da Sociedade de Engenharia, Luiz Roberto Andrade Ponte. Isso é uma loucura. Eles vão lá, loteiam as estradas e fazem aquilo que a gente está dizendo, de colocar um upgrade nos preços. Então, nesse lote aqui eu dou o preço mais baixo e ganho, tu dá o mais alto. Nesse aqui tu dá o mais baixo e eu dou mais alto, e aí vai loteando a estrada. O problema maior não é isso. Mas isso aí... Também é problema. Isso já está extremamente denunciado. O problema maior por isso que eu falo com o Cristian Mal, que não vai se asfaltar, nós vamos arrumar a estrada com o que se pode fazer. Se fazer projeções sem planejamento. O Brasil não tem planejamento. Não existe planejamento. Os PACs, 1, 2, 3, 4, 5, eles hoje totalizam, Cassiano, 70 bilhões empenhados. E para executar isso aí só tem 2 bilhões. Por isso que a 290 está parada. O que está sendo feito de obras ali, eles passam lá, são restos a pagar de 2013, que acaba agora em setembro, esse é o grande problema. E para a obra. Não tem dinheiro para a manutenção das federais aqui no Estado. Isso é falta de planejamento. Portanto, aqui no Rio Grande do Sul, com todas essas reclamações, nós não vamos prometer fazer o que não se pode, porque não existe dinheiro para tal. E o intermodal de Cachoeira? Cachoeira é outra coisa. Cachoeira aí a metrópole. É outro mundo. Quando eu falo em megalomania, né? O intermodal de Cachoeira, falta a LL chegar a 8 km ao Porto da Cachoeira. Não vai chegar nunca. Não vai chegar nunca. Mas agora o que o secretário Pedro fala, e aí na gestão pública como um todo, essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Há pouco tempo atrás, amanhã, acho que tem a abertura do Congresso da FAMURS. Aqui, eu tenho o convite. E eu já disse o ano passado lá, e repito, muitas vezes os prefeitos vêm e dizem, poxa, o Ministério Público nos aperta de um lado, aperta do outro, interfere no nosso orçamento, o TCE. Eu digo o seguinte, há pouco tempo atrás, você com a vontade política, você fazia ou não fazia. Agora, hoje a vontade política não basta. Hoje, se você não planejar, a coisa não acontece. Ou você morre na burocracia, ou morre na fiscalização que existe
existe justamente porque Mas o senhor quer ver, procurador, então, tem que ter planejamento. O caso do metrô de Porto Alegre, não tinha um projeto para o metrô de Porto Alegre, tinha pré-estudos e não sei o quê, quando chegou na hora de consumar Mas se pegou uma bandeira no momento, vamos fazer o metrô sem previsão nenhuma. E mais do que isso, está aqui, que são gestores, um planejamento que envolva nesse planejamento, inclusive, os órgãos de fiscalização. Ou seja, tem que ter um momento que você tem que comunicar com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, trazer e mostrar, porque senão é o seguinte... vai chegar uma denúncia, vai chegar algo, e se o promotor não tiver informado, se o auditor não tiver informado do que está acontecendo, ele vai parar para ver. E aí tranca e... então, vocês colocar junto. Para não dizer que eu falei de flores, Cassia, vou falar de flores para ti. Vai me elogiar agora. O Luciano. Paulo Sérgio, quero fazer de público meus agradecimentos ao vereador Cassia Carpes pelas solicitações que fizemos ao mesmo para algumas demandas do lote PQS. Loteamento Parque Nossa Senhora de Guadalupe. Guadalupe, no bairro Ípica. Muito obrigado, Cassia. Luciano, isso é um dever da gente, é uma obrigação lutar. Não se consegue tudo, né? Mas aqui em Porto Alegre, por exemplo, que eu gostaria de citar um exemplo, já que nós estamos falando de obra. Hoje eu tratei só as obras da Cruzeiro aqui, que é a maior obra de Porto Alegre parada. Que atinge milhares de pessoas pobres. Tá? Aqui, pergunta ao doutor Luiz Pereira Lima se ele assistiu o discurso de retorno do seu representante no Senado, Aécio Neves. Eu, pessoalmente, quase chorei. Eduardo Cloíro, de Porto Alegre. Não, Eduardo, por sorte não assisti. Eu estou aguardando o discurso primeiro do Lula, quando for para a prisão. Paulo Sérgio, tem muita coisa empenhada. O Pedro falou uma coisa, muita coisa empenhada, mas na realidade não foi efetivada. Então, não adianta só empenhada. Como nós falamos, tem que ter mais seriedade. Exatamente. Tirando a Dilma, voltarão os empregos no Brasil e o Brasil será outro? Essa era a promessa daqueles que deram o golpe na democracia brasileira. Sexta-feira, a fábrica de papel de Canoas demitiu 25 funcionários e ontem o supermercado fechou as portas demitindo seus funcionários. Melhorou? Como é que tu sente o mercado aí, o Alexandre, a questão de geração de emprego e renda, que é o que nós precisamos? Eu acho que o que nós precisamos é estimular a geração de renda através do trabalho, né? Acho que programas sociais são importantes, mas acho que não existe uma revolução social se nós não estimularmos a geração a geração de vagas de trabalho. E o que eu lamento é que muitas vezes as empresas que são responsáveis por fazer isso, elas não são vistas como esse agente social. Elas são vistas como exploradores, muitas vezes, dos empregados. Então, eu fico angustiado quando nós vemos iniciativas que não são de estímulo à geração de novas vagas de trabalho, sob pretexto de dizer que aquilo só beneficiaria o empresário, que muitas vezes seria considerado um explorador. Então, eu fico realmente angustiado a cada medida que nós vemos, tanto no âmbito federal quanto estadual e até eventualmente municipal, que não estimula a geração de empregos. E acho que qualquer iniciativa que gere empregos, nós temos que... Mas eu tenho uma resposta para ele. Por favor. Se pegasse todo esse dinheiro do BNDES, dinheiro que deram para Cuba, para Venezuela, para o Irã, aí e colocasse aqui na geração de emprego do Brasil, e foi o PT que fez isso. Paulo Rabelo de Castro foi o PT que fez isso. Paulo Rabelo vai de Castro continuar, é verdade, porque o Temer era da coligação do PT, estava junto, não adianta separar agora. Era do mesmo tribo. O JBS gerou emprego nos Estados Unidos. Aqui tirou emprego daqui com o dinheiro daqui para gerar lá. Mas, cara, mas o que é isso? E a reforma trabalhista que estava tentando ser feita, porque agora isso aí que está aí não é uma reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista, ela era uma geradora de empregos, estimularia empregos, da maneira como está, aportando dinheiro para cada vez mais sindicatos, 17 mil sindicatos, 17 mil, contra 100 na Argentina, 100, que é um país sindicalizado. A Argentina já é sindicalizada. Aliás, eu estava escutando hoje, que nos Estados Unidos não existe pagamento para gravidez aí para a mulher que está grávida, que saiu do emprego porque está grávida. E aqui no Brasil querem dar para o grávido. Já tem licença. Já tem, mas agora querem aumentar o tempo de gravidez masculina, para que não se trabalhe também. Há um estímulo ao desemprego. É o contrário. A empresa pergunta, o senhor tem filhos? Quer ter filhos? Não, agora a minha mulher está esperando bebê. Não posso te empregar. Porque eu vou te empregar e tu vai ficar não sei quantos meses ali da tua mulher, etc. Parabéns por lembrar isso aí. Preso por ter cão, preso por não ter cão.
Um país que as crianças não podem trabalhar, não podem ir para escola de tempo integral e ficam aí à mercê da bandidagem para servir de mulas de drogas, é impressionante. Isso não dá para conviver com uma situação dessas. Né? Vamos agora ao ponto final com a nossa Gimo, FCDL e Que Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Estão pagando, sim. O senhor quer fazer um ponto final já? Porque tem aqui o Paim, o Ricardo Paim. Paulo Sérgio, se não consegues pagar os atuais policiais, nós, a sociedade, porque eles conseguem, como pagará mais 6 mil policiais? Paulo, está completamente equivocado. Paga, Paulo, e paga com aumento. Ricardo Paim, paga com aumento. Aliás, os policiais, pelo aumento dado do governo passado, de maneira irresponsável, que coube a esse pagar, estão recebendo e receberam até maio 31% de aumentos. Foi a única categoria que recebeu aumento. Foram policiais civis, a Brigada Militar e a SUSEP. O IGP não recebeu. E vai agora, em maio, receber mais aumentos. E até o final do governo, 59%. Está pagando, sim, é verdade, que parceladamente, até o 9º ou 10º dia, mas não deixou de pagar nenhum mês. Então, é um equívoco. Esses 100 mil e 100 brigadianos e policiais civis e bombeiros virão e serão pagos como todos estão sendo pagos, porque o Estado está fazendo as reformas que precisavam ser feitas. Aliás, o governo está fazendo o que pode ser feito. As pessoas gostam ou não gostam. Agora, distorcer ou não pagar não é real. Olha aqui está como... recebendo e recebendo. Mas é uma no cravo e outra canela. Olha aqui o Carlos Eduardo. A maior demanda social do povo gaúcho é a segurança pública. Precisamos proteger os humanos, direitos, mesmo que isto prejudique os direitos humanos dos criminosos. O Carlos Eduardo. Mas está contratando 6.100, já estamos atingindo 3 brigadeiros por cidade. Ainda há falta, evidentemente que sim. Mas esse governo foi pautado por não fazer nenhuma ação que não tenha como honrar. Está sendo planejado. Então, o senhor hoje que vai para frente da televisão, daqui a fica pouco... pela celebração dos 100 mil. Eu vou deixar até o aeroporto telado. Ia falar nele. Olha aqui, ó, biscoitos Zezé, esse aqui é o Mignons da Zezé. Vou tomar o senhor vai com aquele whiskyzinho assistindo o jogo do Tricolor Gaúcho. Vou assistir. O senhor é gremista ou colorado? Gremista, tricolor. Não parece colorado. Nem o Cassiá se apresenta. Seu ponto final, procurador Fabiano Dalazé. É uma satisfação estar aqui. Eu acho que foi uma grande medida, mas eu sei que isso está sendo trabalhado. Nós precisamos, na área de segurança pública, o maior gargalo é a questão prisional. Tanto é que a nossa população carcerária cresceu. Nós estamos prendendo mais, mas nós temos que ter lugar para deixar e para deixar preso. Para dar respaldo para o projeto de segurança pública. Melhorar essa questão das delegacias. Nós precisamos intervir nisso. Então, eu sei que o secretário Chima está fazendo um grande esforço, às vezes trava na burocracia, mas é preciso que isso seja superado com urgência, até mais do que a questão dos policiais, que é louvável. Né? Que bom que o procurador-geral pensa assim. E a segunda pontuação que eu quero, só para deixar para reflexão, a gente fala aqui da reforma trabalhista, que eu acho importante para gerar emprego, reforma previdenciária, mas uma reforma que está passando batida e que é o ponto que tem gerado toda essa sistemática, é a reforma política, que até agora não se fala, e o meu medo é que isso tem que ficar pronto até outubro e que lá perto de outubro que vai ocorrer um arremedo de reforma política que vai simplesmente ajeitar alguma circunstância. Depois da reunião do Gilmar Mendes com o presidente Michel Temer, com o Eliseu Padilha e com o Elton Moreira Franco, está resolvida a questão da reforma política. O senhor assistiu o seu tricolor? Tricolor gaúcho hoje. Muito obrigado. Gaúcho. Café, Carlos. Não corta, deixa eu completar meu raciocínio, Paulo. Pelo amor de Deus. Falando em obras, há cruzeiro aqui que nos beneficia. Nós temos que falar dessa gente pobre também. Isso é segurança, que nós estamos falando aqui. Não tem iluminação, esgoto correndo a céu aberto, tá? Então, esse é o lado negativo da nossa região. E que nós estamos lutando. Agora, aprovamos na Câmara 120 milhões, para a Prefeitura fazer a contrapartida. E essa é a maior obra de Porto Alegre parada pela Copa. É aqui, nosso vizinho.
Esse é o lado negativo. O lado positivo, Paulo Sérgio, também aqui, o Zafra e a Medic Eve e o Moinhos de Vento vão trazer um grande investimento para essa região. Ou seja, vai gerar emprego. Também na Cavalhada. Sem dúvida. Então, aqui nós estamos festejando. Mas, sem dúvida, nós temos que olhar para os nossos irmãos que estão aqui pertinho da Pampa e depois não vem dizer, tráfico lá, tráfico aqui. Não tem segurança, não tem nada, Pedro. Então, nós temos que dar autoestima para essas pessoas. Eles são gente também. Isso é segurança. Tu não vai ganhar, Zezé, tu me provocou. Vai ficar sem hoje no... Castigo, parabéns, deixou falar completo hoje. Não, eu vou te dar sim, eu vou te dar, tu merece. Não, tem jogo às 19h15. O único. Outro cara que foi o cara que chorou. Esse cara era um jogador de vergonha na cara, um atleta. Ele perdeu ele jogando lá pelo São Borja, foi jogar em Cachoeira. Perdeu por Cachoeira, em pleno Joaquinzão Vidal, lá em Cachoeira, e chorou sentado no gramado. Não choro mais. Tem foto do Jornal do Povo ali chorando. Aliás, lá em Cachoeira, Paulo Sérgio, que fiasco na tua Cachoeira, hein? Cultuavam uma santa como padroeira da cidade, mas não, na verdade era outra, o Luiz de Pelota. Seu ponto final, doutor Luiz Perino. Considerando que o Judiciário colabore com esses novos brigadianos, que serão provavelmente ano que vem em atuação, Judiciário no sentido de que quando prenderem os bandidos, que eles permaneçam presos e não sejam condescendentes com os mesmos, para que novas vítimas feitas pelos mesmos que deviam estar na cadeia possam acontecer como aconteceu com essa policial, com este policial que morreu nos braços da mulher. Foi morto por um indivíduo que devia estar preso. Então pensem de quem é a culpa dessa mortandade. Pô, olha aqui o telespectador mandando uma foto aqui do Sérgio Cabral, tu está vendo? O Eduardo Paes e o Lula com cap de oficial da Marinha, inaugurando Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Tá vendo, né, Garcia? Que junção aí. Mas com cap. Que junção. Qual cap de oficial da Marinha? O vídeo do Eduardo Paes com o Lula não foi considerado. Não foi considerado. Não vale porque não teve autorização. E todo mundo rindo, todo mundo rindo. Já pensou se fosse ministro supremo, hein? Barbaridade. Eu? Coitado no Brasil. Não, coitado do PT. Alexandre Cadre, seu ponto final. Paulo Sérgio, amigos, eu convido os telespectadores do nosso Pampa Debates para participar do nosso 13º Congresso da Federação em Canela, nessa sexta e nesse sábado. Temos três, pelo menos, momentos muito importantes. Um painel O Novo Brasil, o Novo Rio Grande do Sul, com Matheus Bandeira, Eduardo Leite, Ana Amélia Lemos. A parte empresarial mantendo o seu negócio atualizado no mundo contemporâneo, com Hotel Mudrebs, das lojas Lebs, Daniel Randon, do Grupo Randon, e do José Renato Hopf, da For All. E também fechamento também do Pedro Brer, que é o presidente das farmácias São João, que abriram agora a sua loja de número 600. Então, grandes exemplos aí para nós acompanharmos essa história de sucesso, além de uma programação muito rica que podemos conferir no site federasul.com.br. Muito obrigado, Paulo. Boa noite, Paulo Sérgio. O Brasil é uma maravilha, porque é o único país que o camarada rouba com a quadrilha, é preso, entrega os parceiros, fica livre e não entrega o dinheiro. Queres coisa melhor que isso? O Quevedo de Gravataí? Como é que o senhor se sente como procurador ouvindo uma posição dessa de Quevedo? Estamos trabalhando, né, Paulo? Estamos trabalhando e acho que é uma responsabilidade para todos nós. O Ministério Público não trabalhou tanto como essas oportunidades. Nós temos que ter, tem que trabalhar e corrigir. A indignação é perfeitamente compreensível. Todos ficamos indignados. Nós temos que transformar em trabalho e mudar essa realidade, mudar essa cultura e dizer o que a gente está tentando fazer, que é o seguinte: todos são iguais perante a lei. Então, se um vai para a cadeia, os outros também têm que ir, independente de ter ou não um foro privilegiado, independente de entregar ou não. Temos que usar os mecanismos modernos, a delação premiada é um deles. Temos que dar segurança a eles, mas nós temos que mudar essa realidade. A indignação é perfeitamente... Eu já me esqueci do Alexandre também, ele tem que ver. Tu não vai ver o jogo do Tricolor, é o secador. Mas o Alexandre vai ver o jogo, os minhons das reservas. Melhor aí, o Alexandre. Tu e o Roberto Etchegói, teu louco, já baixaram por ti lá. Um abraço do Paulo Silveira, que está nos assistindo aqui. O nosso engenheiro, Paulo Silveira? É, Paulo Silveira. Olha aqui, ó. Diga ao doutor Pedro Westphalen que ele deveria providenciar um asfalto à prova d'água. Sim, se chove, não gera buraco. Como eu gostaria. Mas olha, os novos que estão sendo feitos não tiveram nenhum problema. Nós tivemos problemas nessas estradas já com o tempo de validade vencida,
que tem que ser feita uma recuperação. Apresentamos ao governador Sartori uma projeção de custo de 246 milhões para fazer com que elas todas fiquem em ótimas condições. E Criciúma, Horizontina, nós vamos mexer, mas de Horizontina para Santa Rosa, o Estado foi toda ela recapada e nova. Então, dizer que não foram investimentos lá, não é uma realidade. Agora, realmente, Criciúma, Horizontina, está em más condições. Hein, Pedro, mas queira ou não queira, a água e o óleo é o maior inimigo do asfalto. Sem dúvida. Ninguém da bancada, nem mesmo o vice da Federação, doutor Alexandre Gadret, está vendo aqui, está preocupado com a reforma trabalhista. É só o trabalhador que vai pagar o custo nesse país. Josemar Schaefer, lá Tá de Cruz Alta. Não, ao contrário. O trabalhador é que vai ser beneficiado. Com certeza. Todas as mudanças, eu acho que permitem... Não, ele estava praticamente firmando que o trabalhador não vai pagar essa conta. Exatamente. Permitem que... Mas não é verdade, pô. Eu concordo. Concordo. Eu acho que as mudanças propostas, até inicialmente de maneira muito mais efetiva, mas elas fazem com que muitas flexibilizações em benefício do trabalhador e da geração de trabalho aconteçam. Até as medidas, se aprovadas, eu tenho certeza que imediatamente levantaria o nível de empregabilidade do Brasil na hora. Na hora? Entendeu? Gera emprego imediatamente. Não, gera emprego e vão ganhar mais. Isso não convém a algumas pessoas que não querem que o Brasil avance, lamentavelmente. Oswaldinho botou aqui, Cássio, me ajuda aqui. Boa noite, pergunta à bancada, como se explica o PSDB e o autor no Supremo para caçar a chapa Dilma Temer no TSE? Mas está no governo? Não entendi também. Também não entendi a pergunta do Oswaldinho. Eu acho que ele... porque o PSDB era o autor da ação para caçar. É verdade. Foi Dilma o PSDB Temer que que está no apresentou. governo Temer. Acho que é isso que ele quis dizer. Sim, não. É que não estava quando entrou. Não está, exato. Qual o impacto da indústria trabalhista neste prejuízo de 800 milhões da CE, doutor Pedro Westphalen? É grande. É grande, aí o passivo é imenso. Não sei os números exatos agora, se eu arriscar, vou dar uma informação incorreta, mas é muito grande. A CE tem que ser... Isso vem há muitos anos, né? É muitos anos. Passivo trabalhista. Muitos anos. Olha, Elaine aqui dizendo que só sabem, hoje o Ministério Público Federal só sabe investigar com delação premiada, sim? Não. E volto a repetir, em primeiro lugar, 90% na Lava Jato não estava preso. É claro que ela é um grande instrumento hoje a delação premiada. Mas a prova disso é o seguinte, a própria lei fala que ninguém pode ser condenado, e quantas condenações nós tivemos só com base na delação. Ela é um ponto de partida para outras provas. A verdade é que ela só acontece hoje porque nós temos cooperação internacional, porque se mudou os métodos de investigação, se qualificou a atuação do Ministério Público e da Polícia, inclusive a federal, a ponto que hoje as estratégias de defesa que até hoje funcionavam não funcionam mais. Essa que é a realidade. Paulo Sérgio, para terminar com bom humor, o programa é fantástico, mas pergunta para o doutor Luiz Pera Lima se ele tem parente em Encruzilhada do Sul, está perguntando a Fátima, e o nome do teu tio seria Severiano? Não tenho parentes, mas gosto muito de Encruzilhada, tenho muitos amigos em Encruzilhada do Sul, eu tive uma área rural há muitos anos. Muito bem, obrigado, Alexandre Gadret. Bom jogo hoje, Alexandre. Bom jogo para ti também. Ele Godoy Cruz desde pequenininho. Obrigado, Cassiano. Obrigado, Fabiano Dalassi. Sempre gostei. Obrigado, Pedro Westphalen. Volte sempre. Não esquecendo que o Jornal da Pampa, aqui em Porto Alegre, tem a apresentação da nossa Vera Armando, que agora está no cenário azul, né, com o seu vestido, bom, muito bonito. As notícias locais na TV Pampa Centro é do Álvaro Damini. E na nossa TV Pampa Norte, se me permitirem... É ao contrário, viu o seu Godoy na TV Pampa Pois é, Centro eu estou corrigindo agora. Então, viu o C, é que passou antes, viu o seu Godoy. Traz as notícias locais da TV Pampa Centro e o Álvaro Damini na nossa TV Pampa Norte. Um abraço aos dois. E vem aí, portanto, o Jornal da Pampa em todo o Rio Grande do Sul. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família.
Banrisac Digital, dinheiro na mão sem cartão. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande.